A aula pública de hoje discute a bibliodiversidade. Neste programa, gravado na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Haroldo Ceravolo Cereza, doutor em letras pela USP. Haroldo é jornalista e editor de livros. Diretor de redação do Opera Mundi, foi presidente da Liga Brasileira de Editoras, a Libre. O livro é a principal forma de transmissão de conhecimento aprofundado numa sociedade. A pluralidade de publicações garante o equilíbrio entre as diferentes vozes que participam do debate e da construção do conhecimento. O crescimento de grandes corporações e a adoção de políticas agressivas de marketing, no entanto, ameaçam a diversidade editorial. Nas livrarias, as editoras pequenas e médias encontram cada vez menos espaço de exposição, que agora é vendido para as grandes corporações do setor, como já acontecia nos supermercados. O resultado é a diminuição de publicações independentes e plurais nas livrarias. Mas por que é tão importante buscar o equilíbrio e a pluralidade no mercado de livros? Qual a importância da bibliodiversidade para a democracia? Olá. Eu queria começar falando de um escritor argentino, o Jorge Luis Borges, que também dava aulas na universidade. E ele repete muitas vezes nas aulas que ele dava na universidade, repetia um dilema proposto por um filósofo chamado Leibniz. E o dilema é o seguinte: se você puder escolher ter 100 exemplares do melhor livro do mundo ou ter 100 exemplares de livros diferentes, o que você prefere? Essa questão que o Borges fazia foi colocada antes de surgir o conceito que é o centro da nossa aula de hoje, que é o conceito de bibliodiversidade, porque ele surge no Chile e ele acaba dominando a pauta dos editores independentes do mundo todo. É um conceito que tem uma trajetória sul-sul super forte. Ou seja, ele é apresentado por esses editores chilenos no final dos anos 90, ele é compreendido por esses editores independentes de forma muito rápida no começo dos anos 2000, mais ou menos nesse momento começam a se organizar associações e grupos de editores independentes em diversos países do mundo, eles adotam esse conceito, e esse conceito passa a fazer parte das discussões desses editores que não estão dentro dos grandes grupos editoriais mundiais. E por que esse conceito se espalha tão rapidamente? Porque, no começo dos anos 2000, a cadeia do livro começa a passar por uma série de transformações. A primeira grande transformação vem com a perspectiva da digitalização, ou seja, os livros podem vir a deixar de ser livros físicos. Os editores estão vendo isso. A segunda coisa que está acontecendo nesse mundo, nesse momento, é a formação de grandes cadeias de livrarias, que mudam a forma como o livro vinha sendo distribuído ao longo de décadas, talvez de séculos. Porque, se a gente pensar, o livro é uma das primeiras mercadorias do capitalismo. O surgimento do livro muda a forma de escrever, de circular as ideias, e muda a forma também do capitalismo funcionar. O mercado editorial vai ser o responsável pela ideia de autoria, do pagamento de royalties, do pagamento de direitos de autor. No entanto, a gente costuma pensar o livro um pouco solto da ideia de mercadoria, como se ele fosse uma não mercadoria, como se fosse um espaço livre das ideias e do conhecimento. Mas a gente esquece o quanto de dinheiro e de poder está envolvido na produção de cada livro que a gente lê, quanto a de história, de trajetória de uma ideia, de um conhecimento. Quando a gente pensa em bibliodiversidade, a gente está pensando nisso. Ou seja, como o ambiente econômico e cultural deve ser propício
para o desenvolvimento de várias coleções, de várias editoras, de vários projetos editoriais, de autores diversos, que representem democraticamente as pessoas que vão fazer os livros e que vão escrever os livros. E que vão ler os livros, sobretudo. Ou seja, o mercado editorial de um certo país ou de uma certa região, ele favorece o debate livre, democrático e igualitário entre as pessoas, ou ele está conduzindo um certo pensamento em uma certa direção e está excluindo a participação de outras pessoas. Essa ideia ela é muito poderosa para a gente contrapor situações de fato que são muito excludentes. Um livro que é produzido nos Estados Unidos e na Inglaterra tem uma circulação nos países que foram colônia e que têm a língua inglesa, nem sempre como primeira língua, mas como a língua do conhecimento, da literatura, da troca de ideias, é muito forte. Então, países como a Índia, a Austrália, a África do Sul, eles sofrem com uma invasão de produtos de língua inglesa. E os mercados editoriais locais ficam restritos às bordas do sistema literário e do sistema intelectual, das universidades, etc. Então, você tem questões de igualdade de expressão, que é um termo também que a gente usa para discutir a questão do livro, que estão na ordem do dia e que estão num sentido e que vivem hoje uma pressão no sentido de controle cada vez maior por grandes grupos multinacionais e por grupos que controlam a tecnologia do mercado editorial nos dias de hoje. Isso é um problema que chega no Brasil de uma forma um pouco diferente, mas que também está presente. Então, o Brasil hoje vive alguns processos que vocês devem sentir na pele na hora de consumir um livro. Quais são esses processos? O primeiro é o processo do futuro do livro e da digitalização. Há um vai e vem nesse processo que o livro é hoje a mercadoria cultural que mais resistiu à digitalização. A segunda questão é a distribuição dos livros físicos, que é feito cada vez mais por grandes redes de livraria. E essas redes de livraria, elas mudaram a forma. Quando você visita uma livraria hoje, ela é um espaço aberto, agradável, pequeno, em oposição ao modelo antigo de livraria, em que você tinha estantes, você tinha corredores e você tinha vendedores que conheciam cada detalhe do livro que estava lá. As necessidades de ganho de escala e de ganhos marginais no mercado do livro, por exemplo, com a venda do espaço de exposição, que era uma característica que não fazia parte do mundo editorial, fazia parte, por exemplo, dos supermercados. Se você vai no supermercado, você encontra, na altura dos seus olhos, a marca de massa de tomate mais popular e que tem mais dinheiro para ocupar aquele espaço. Então, hoje, as livrarias exibem menos livros, menos títulos, e esses títulos são cada vez mais parecidos entre uma livraria e outra. Ou seja, você tem uma homogeneização do mercado que leva, apesar da multiplicação de títulos, a uma redução da bibliodiversidade. Agora, Haroldo Ceravolo responde à pergunta da correspondente do Opera Mundi. Olá, Haroldo. Aqui na França existe, desde 1981, uma lei do preço fixo para os livros, o que ajudou a fomentar a abertura de livrarias. Você poderia dar exemplos práticos de políticas de promoção da bibliodiversidade? A lei do preço fixo da França, ela é apresentada em 81 no início do governo Mitterrand. E ela responde a uma demanda do mercado editorial local, que estava sendo muito pressionado pelo surgimento de uma grande cadeia de livros, que era a FNAC. E o mercado das livrarias e francesas, mas, sobretudo, os editores, pressionaram o governo, no caso, um governo de esquerda recém-eleito, a responder a essa pressão que a FNAC
estava causando e que, não entender desses editores, ia levar ao empobrecimento da circulação de ideias na França. Bom, o governo francês apresenta essa lei do preço fixo e estabelece que todo livro na França deve ser vendido pelo mesmo preço. O título tem que ter o mesmo preço em todo o território nacional. E o desconto que uma livraria pode dar para a venda desse livro é limitado por um período de 2 anos. Nos 2 primeiros anos de vida desse livro, o máximo de desconto que a livraria pode dar para o consumidor é de 5%. Muitos outros países adotam lei do preço fixo hoje em dia, na Europa e em outros países, com um sucesso nem sempre tão grande como o da França. Isso não aconteceu nos Estados Unidos. O que aconteceu nos Estados Unidos? Primeiro, as pequenas livrarias foram sendo compradas ou combatidas e destruídas pela grande rede, que nem sempre por exemplo, a Barnes & Noble. Depois, essas grandes redes, elas perceberam que, em alguns pontos, não fazia sentido ter a livraria, e elas foram fechando. E as redes de livraria foram fechando. Hoje, os Estados Unidos passou por uma grande onda de fechamento de livrarias nos anos 2000, que só agora começa a ser revertida, né? Agora você começa a ressurgir em livrarias independentes, livrarias de nicho, que vão acompanhando esse processo. Tem uma editora australiana, que também é uma professora, uma poeta, que pensou essa questão para a Austrália. E, como ela tem um histórico de participação no movimento feminista, ela pensou essa questão, chama Susan Hawthorne, a partir das livrarias feministas. E o que aconteceu na Austrália com as livrarias feministas? Tinha uma rede considerável de livrarias que se dedicavam ao nicho do feminismo e de autoras mulheres, etc. Seja na produção literária, seja na produção científica, seja na produção política de livros. Na Austrália surgiu uma rede de livrarias chamada Borders. A Borders começou a abrir livrarias perto de outras livrarias. Foi uma estratégia de mercado. E ela adotava, nessas lojas, a exposição tanto de autores, por meio de cafés literários, encontros, etc., quanto de livros semelhantes à loja próxima. E ela tinha muito mais capital e muito mais tecnologia e know-how para a nova ordem dos livros do que essas livrarias, que eram negócios familiares, negócios de grupos políticos, associações, ou uma pessoa dentro de um grupo que montava uma livraria, etc. Mas que não conseguia pensar a questão do ponto de vista de estoque, de organização, etc., como a Borders conseguia. E não conseguia pagar os autores que iam dar palestras, encontros. Então, as autoras feministas começaram a ir também na Borders, ou, às vezes, até priorizar a Borders, porque elas eram remuneradas, porque elas eram bem recebidas, tinha café e tal, não sei o quê. E isso foi enfraquecendo as livrarias feministas. E as livrarias feministas foram fechando e ficou a rede da Borders, que depois foi comprada, inclusive, pela Barnes & Noble. Mas o que aconteceu na sequência do fechamento dessa rede de livrarias feministas? O que aconteceu foi que a Borders começou a fazer as contas e viu que exibir aqueles livros da livraria feminista não era tão rentável. E ela já não tinha concorrência, ela não tinha por que exibir aqueles livros. Então, o processo seguinte foi o enfraquecimento das editoras feministas. Então, a questão da bibliodiversidade é uma questão que vai até a ponta de cada título, de cada livro que a gente lê. A gente pensar nessa rede e na igualdade dessa rede é fundamental para a gente ter um mercado editorial equilibrado, e o mercado editorial equilibrado é fundamental para que o debate das ideias antagônicas, divergentes, de grupos, de minorias, encontre espaço no grande mercado de ideias, que é o mercado livre.